O óleo de soja pode causar graves inflamações no intestino. Foi o que concluiu uma pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Revelaram que o consumo elevado desse óleo vegetal pode causar úlceras severas. Em casos mais graves, esses ferimentos podem evoluir para um câncer de cólon. A recomendação neste caso é a mesma do açúcar, que a Salsi acabou de falar. Não tinha infarto do miocárdio antes. Era uma coisa raríssima, muito rara. Não existia infarto. Essa doença não existia. Como não existia câncer. Aí você fala, o que trouxe o câncer, o que trouxe o infarto? Duas coisas, o açúcar e os óleos vegetais. O óleo vegetal é um problema muito sério. Em 1911, foi lançado nos Estados Unidos o Crisco, que foi o primeiro óleo vegetal no mercado. E eles começaram a falar mal dos óleos animais e introduziram o óleo vegetal. E aí os óleos vegetais dos animais foram saindo da jogada e os vegetais foram chegando. Só que um óleo vegetal, principalmente se ele é insaturado ou poliinsaturado, ele fica rançoso com 10 dias na gôndola do supermercado. Para ele não estragar, ele passa por um processo chamado de hidrogenação parcial, onde ele oxida a quase 500 graus Celsius e entra hidrogênio e ele vira gordura, parte dele vira trans. Então, quando você compra, você já leva para casa o veneno. Quando chega na sua casa, pior ainda, você joga aquilo na frigideira, cuja temperatura é bem maior do que a panela. Porque a panela, a temperatura é parecida com a fervura da água. Na frigideira não tem nada a ver com água. Isso vai a 260, 270 graus. E ele vira, além de ele oxidar, ele vira trans. Então, essa é uma outra toxina que você leva para casa todos os dias. Você vai no supermercado e compra. Muitos de vocês aqui, até hoje, a partir de segunda-feira, eu sei que não vai acontecer mais, você cozinha com o pior deles todos, que é o canola. É o pior, o mais caro e o pior deles, veneno. Você tem óleo de amendoim, você tem óleo de soja, você tem óleo de girassol, você não tem óleo de canola. Você tem óleo canola, não tem a preposição. Por que não tem a preposição? Porque não existe uma planta chamada canola. Canola é uma sigla. Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada couza, que o fazendeiro não deixa o animal comer porque ele morre de miocardiopatia. O inseto não ataca essa planta, porque ele não quer comer nenhum inseto quer passar perto. Ela era usada para lubrificante de automóvel, para lubrificante de máquina. E o governo canadense pegou essa couza, que tem um ácido chamado erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico, e diminuiu ele de 5% para 1%. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Só tem 1% de veneno ao invés de ter 5%. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Depois de 20 anos que você está comendo com canola, você infarta. Você desenvolve miocardiopatia, você desenvolve insuficiência cardíaca congestiva. Então eu quero que você entenda, essa toxina chega na sua mesa de graça, porque como você não tem preparo para isso, que você não aprendeu na faculdade de nutrição, você acha que porque vem a propaganda que canola é bom, você vai, isso é ótimo. E não é um veneno. Então, você vai ver um dia que eles vão voltar a cozinhar com o que a sua avó cozinhava, que é banha de porco. Uma outra opção é o azeite de oliva, não para fritar, mas para cozinhar pode. E a terceira, e a melhor das opções, que é o que eu uso na minha casa, é o óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é saturado de cadeia média, capróico, caprílico, cáprico e láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, ele junta uma molécula com a outra, vira uma coisa chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus, mata parasita. Lugares, ilhas do Pacífico, onde predomina a culinária do coco, não existe AIDS, existe HIV. Mas o HIV não progride para AIDS. Nós vamos ter uma aula de 2 horas só sobre óleo de coco, vai chegar esse dia, mas isso eu quero, você tem que pensar o seguinte, como é que eu vou cozinhar na minha casa a partir de segunda-feira? Porque se você está cozinhando com canola, ou qualquer outro desses óleos, eu quero que você saiba que você está levando para casa um veneno. E tem outro detalhe importante. A sua avó, ela cozinhava com banha de porco, e quando ela terminava, ela guardava na lata. Você podia reusar a banha de porco.
o óleo vegetal, com exceção do de coco, você não pode reusar. Você tem que jogar fora. Você imagina o pasteleiro de feira, fritando pastel. Você acha que em cada fritura de pastel ele joga o óleo fora? Não. Aquele óleo está lá há 5 meses, só vai acrescentando. Então, se você quiser um bom veneno, é comer pastel de feira. Pode ser gostoso do jeito que for, mas não vai valer a pena, tá bom? Porque é muita toxina. Canola é a couza trabalhada pela engenharia genética. O óleo da couza é um lubrificante. Couza é derivado da família mostarda, veneno. O óleo de couza causa câncer de pulmão, está cheio na literatura. Couza é caro para plantar e colher. Insetos não atacam as plantações. O óleo canola pode causar perda da visão, doenças respiratórias, anemia, câncer e doenças cardíacas, pelo ácido erústico, que quando cai na frigideira vira bracídico. E aqui está a melhor revisão que eu tenho, que é desde 1975, mostrando todos esses estragos. As gorduras saturadas, eu sei que é difícil você escutar isso, mas no próximo módulo nós vamos trabalhar nisso. As gorduras saturadas não são bandidas, elas são mocinhos. 53% do leite materno é gordura saturada. Vou falar de novo. 53% do leite materno é gordura saturada. O leite materno é o melhor alimento que tem no mundo, disparado. E não é à toa que eles têm 53% de ácido saturado. Então, esse conceito que você tem que saturado faz mal, isso não é verdade. O segundo melhor alimento que existe chama-se ovo. Eu comi 3 no café da manhã, cozidos. Vou comer mais 3 quando eu chegar em casa, 6. É o que eu como por dia hoje, 6 ovos. Tá? As gorduras trans são antinutrientes. Antinutrientes. Você não tem ideia do que elas prejudicam no organismo. Você não tem ideia. E é difícil você comprar qualquer produto de óleo no supermercado que não tenha gordura trans. É praticamente impossível. Os radicais livres não fazem mal. O que faz mal é o excesso de radical livre. Não existe vida sem radical livre. Quando o radical livre está em excesso, porque a superoxidase, a glutationa peroxidase e a catalase não estão dando conta, você forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Estresse oxidativo é prejudicial. Radical livre per se, não. O açúcar, a farinha de trigo, nós vamos ter aula sobre isso, o prejuízo que isso dá no corpo. Tá? O sal, eu espero que você já tenha começado a mudar. Cloreto de sódio causa pressão alta. E é altamente deletério, porque para ficar branquinho daquele jeito tem a opção de bleaching lá, a opção de veneno. Sal integral é remédio. Eu desafio você a passar da sal integral para sua avó, que é hipertensa, e ela vai tirar a medicação, ela não vai precisar de medicação, porque a maioria das hipertensões é por deficiência de magnésio, e o sal integral tem muito magnésio, tem muito potássio, tem zinco, tem selênio. Então, sal é remédio, cloreto de sódio é veneno. As pessoas misturam uma coisa com a outra. Quando fala sal, você lembra do cloreto de sódio. Cloreto de sódio eu não estou recomendando. Sal eu estou recomendando. Tanto é que eu recomendo, na aula de água, que você vai ter comigo, você tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia, são 9 copos, e para cada litro de água você vai colocar uma colher de café de sal integral. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua saúde. E a relação ômega 6 ômega 3, que era na época paleolítica, era 3:1, hoje se você ingere comidas fast food, chega a ser 40:1. Então praticamente todo mundo tem deficiência, uma certa deficiência de ômega 3. Então isso são chamados antinutrientes. Don't you sell anything without the dreaded trans fatty acid? Se o cara quer comprar alguma coisa que não tenha trans, a única coisa que eles acharam foi cigarro. Hoje você vai num lugar desses de conveniência, a única coisa que você acha sem trans é cigarro. Do contrário, tudo tem. Tá? O cupcake. Esse cupcake, para ele ficar desse jeito e durar, ele tem trans.